CIA liberou alguns documentos referentes à Operação Givago que aconteceu durante a Guerra Fria. E foi com base nesses documentos que Lara Prescott escreveu o seu romance de estreia, Os Segredos que Guardamos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa leitura. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e mais uma vez eu fui convidada pelo Clube Intrínsecos para ler o livro do mês e contar para vocês um pouquinho sobre essa leitura. Edição do clube. E gente, quando eu recebi a caixa eu fiquei assim empolvorosa, muito curiosa, amei a cor do livro desse mês e fiquei bem empolgada também porque é um livro que ia trazer assim as mulheres num papel de destaque. Se você ainda não conhece, o Clube Intrínsecos é o clube de assinatura da editora Intrínseca que entrega pra você na sua casa todos os meses um livro numa edição especial e exclusiva, nessa capa bem bonita, e cada mês você vai ter uma corzinha diferente para montar um arco-íris aí na sua estante. Se você já é assinante do Clube Intrínsecos, quero lembrar pra você que até o fim desse mês você pode indicar um amigo pro Clube Intrínsecos e ganhar um livro da editora Intrínseca. É bem fácil, você só precisa entrar na página que eu vou deixar aqui no box de informações, colocar o seu CPF, vai gerar um código, você vai passar esse código pro seu amigo que vai se inscrever no clube e a partir da confirmação de inscrição desse seu amigo, você vai poder escolher dentre 3 livros que estão lá: Medicina dos Horrores, Teto para Dois e A Menina que Roubava Livro. Então corre pra aproveitar, vou deixar todas as instruções aqui embaixo pra vocês. E se você por algum acaso ainda não é assinante do Clube Intrínsecos, corre, aproveita, assinando até o fim desse mês você recebe a caixa do mês que vem. E spoiler, eu vou conversar com vocês aqui no canal sobre a caixa do mês que vem, hein? Então aproveita pra poder participar dessa discussão junto comigo. Mas vamos agora conversar um pouquinho sobre os segredos que guardamos. Como eu já mencionei, nesse livro aqui a gente vai embarcar para a Guerra Fria. O livro começa em meados de 1949 e a gente tem uma narrativa em primeira e terceira pessoas, conhecendo os dois lados, as duas vertentes da Guerra Fria. O livro ele tem uma ideia de narração de Ocidente e Oriente, e no Oriente a gente vai conhecer um pouco sobre o escritor Borja Pasternak e sua amante Olga. Borja está escrevendo o Doutor Givago, um livro que vai contar a realidade da União Soviética durante aquele período de Guerra Fria, e esse livro, desde a sua concepção, já está sendo visado pelo governo soviético por ser um livro que vai contra as leis ali da localidade, está sendo censurado basicamente. Do outro lado da moeda a gente vai ter as datilógrafas, que são as mulheres que trabalham ali para o governo americano, em especial para a CIA, né, para a agência ali de inteligência americana. E essas mulheres, elas datilógrafam o que os caras estão falando ali nas reuniões. O grande da questão é que a maioria dessas mulheres que estão agora trabalhando, né, na parte de datilografia, elas vieram de grandes missões na Segunda Guerra Mundial. Então elas tiveram seus lugares roubados pelos homens por conta da situação, por conta do fato de que mulheres não poderiam ter cargos altos e enfim, todas aquelas situações que a gente já está meio que acostumado. Do lado dessas datilógrafas a gente vai ter ali um foco em especial em duas garotas, que é a Irina e a Shaylee. A gente vai observando a história se desenvolver, conhecendo um pouco sobre o lado da CIA através dessas mulheres e o lado da União Soviética com base, né, nesse autor e em especial na sua amante, que é quem mais conta a história nesse livro aqui. Então a gente vai acompanhar o processo de escrita do Borja
desde a sua concepção, a concepção de Doutor Zhivago, como é que ele foi escrevendo e contando para os outros escritores ali na União Soviética sobre o seu livro, aonde é que esse livro vaza ali para os governantes e ele passa a ser perseguido por conta do que está escrevendo. E depois a gente vai observar também como os Estados Unidos se utiliza desse livro como arma contra a União Soviética, já que a União Soviética proíbe a publicação desse livro e os Estados Unidos se aproveitam disso, acreditando que se eles proibiram a publicação do livro é porque alguma coisa tem aí, né? O interessante desse livro aqui, que eu achei assim muito perspicaz da autora trabalhar, além da mistura entre ficção e realidade, porque a gente percebe todo o trabalho de pesquisa dela sobre aquele período, sobre a Guerra Fria, sobre essa briga de Estados Unidos e União Soviética, que acontece até hoje, não mais com a União Soviética, que foi extinta há alguns anos, né, mas com alguns países que lá estão. A gente vê um pouco sobre essa discussão, né, e sobre como é que isso se deu, e ela infiltra ali a ficção nesse meio, então a gente não sabe onde é que as coisas se misturam, e isso dá pra gente uma vontade muito grande de pesquisar um pouco mais sobre esse período. Então foi muito interessante desbravar e entender e entrar nessa concepção que a autora cria dentro dessa história aqui. A gente percebe muito esse trabalho de pesquisa que ela faz para escrever esse livro. Um outro ponto que eu achei muito interessante é como ela dá humanidade para os personagens. A gente sabe que muitos dos trabalhos dos personagens, ou muitos dos personagens que estão aqui, eles não são 100% bons, eles não estão fazendo coisas boas. No entanto, ela dá humanidade para essas pessoas. Então, a gente vê que ao mesmo tempo em que fulano é um espião, ele também é uma pessoa que tá passando por um problema no relacionamento, ou ele acabou de perder a mãe, ou enfim, alguma coisa tá acontecendo na vida dele. Eu acho que essa humanidade gera na gente, leitora, empatia. Isso faz com que a gente tenha mais vontade de desbravar a trama, de entrar nos personagens, de entender de fato o que aconteceu naquela época. A narrativa da autora é um primor, gente, é assim, muito intensa. E um ponto que eu acho muito interessante é o apoio da revista do Intrínsecos. Quando você assina o clube, você recebe o livro, a revista e mais alguns extras. E eu acho que essa revista aqui me deu ainda mais noção das coisas, sabe? O livro, ele se conclui ali de uma forma que você conhece tudo, que você entende tudo. No entanto, a leitura da revista, ela te ajuda a entrar ainda mais, a aprofundar ainda mais o conhecimento. Da narrativa da autora ainda, quero salientar um ponto que foi como a gente enxerga o livro, né? Porque ela não marca quem é que tá narrando, então a gente como leitor vai entendendo conforme a gente vai lendo aquele capítulo. A gente só sabe que os que se passam no Oriente são narrados ou pelo Borya ou pela Olga, e os que se passam no Ocidente são narrados pelas datilógrafas. Inclusive, alguns dos capítulos que se passam, que são narrados na verdade pelas datilógrafas, eles são narrados como se fossem todas elas, como se elas fossem uma voz só, sabe? Enquanto alguns são narrados por personagens específicas. Eu achei isso muito interessante também, assim, essa entrada na trama da gente conseguir enxergar tudo pela ótica de todas elas, ao mesmo tempo em que a gente enxerga pela ótica de cada uma. Enfim, Os Segredos que Guardamos foi um livro que antes mesmo de ser publicado nos Estados Unidos já tinha os direitos de compra para 17 outros países. É o livro de estreia da autora e não poderia ter sido uma estreia menos fenomenal. Apesar de ser um livro histórico que tende a algumas vezes ter uma narrativa mais arrastada, a forma como a Lara apresenta pra gente essa história, embrenha a ficção em realidade, faz a gente querer pesquisar sobre esse assunto, fez com que a leitura fosse muito rápida, muito fluida e muito gostosa. E, gente, amei muito a leitura. Se você não é assinante do Clube Intrínsecos, assina pra você não perder lançamentos incríveis como esse. E eu indico muito a leitura, eu amei. E assim, tô super curiosa pra ver qual vai ser o próximo lançamento do clube, porque as leituras recentes que eu fiz, que vieram do clube, foram altamente sensacionais. Como eu já mencionei pra vocês, vou deixar todos os links, tanto pra assinatura do clube, quanto pra ação Amigo Indica Amigo, que vai até o fim do mês, aqui no box de informações pra vocês. Aproveitem e me contem se vocês são assinantes intrínsecos, se vocês já leram Os Segredos que Guardamos, o que é que vocês acharam, vou adorar saber. Se curtiram o vídeo, já sabem, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!